Salve, salve, tripulantes! Meu nome é Jorge Milix, estreando hoje o nosso programa de entrevistas. O nerdtrip.com apresenta hoje Papo Reto com Luke Ross. E aí, galera? Obrigado aí, hein, pela oportunidade. Luke Ross é brasileiro, quadrinista internacional, né, que hoje trabalha com exclusividade para Marvel, já trabalhou em Vingadores, Hércules, né? Você trabalhou também. Desenhei Homem-Aranha, Capitão América, Homem de Ferro, Hulk, X-Men. Isso. Praticamente E agora? Todos, porque ainda faltam um bocado de personagens para desenhar. O universo Marvel é muito vasto. Muito grande, é grande. E hoje você está trabalhando com a adaptação do Despertar da Força de Star Wars, é isso? Sim, na verdade, recentemente eu terminei o Despertar da Força, adaptação em quadrinhos do filme, né? E no momento eu estou desenhando um outro projeto dentro do universo Star Wars, mas eu não posso adiantar nada mais do que isso, porque ele não foi anunciado ainda e eles me pediram sigilo e tal, né? Mas digamos que eu continuo por ali. O material que eu fiz para o Star Wars foi bem recebido tanto pelos editores da Marvel, né, responsáveis pela linha de Star Wars, quanto pela galera da Lucasfilm, né? O pessoal gostou muito do resultado e aí foi natural a continuação dentro do universo e tal. Mas e como é trabalhar com um universo que já foi iniciado no cinema, né? Porque geralmente é o contrário, né? Eles adaptam obras do quadrinho para o cinema. Você pegou uma coisa que já vem do cinema. Isso não tira um pouco sua liberdade? Assim, você não poder assim, mexer muito com, sei lá, as características dos personagens? No universo Star Wars, de um modo geral, não, porque muita coisa foi criada, por exemplo, na época em que a série, o Star Wars estava lá com a Dark Horse, muito foi criado dentro do universo em quadrinhos, né? Agora, se a gente falar da adaptação do filme em quadrinhos, isso é verdade. Não tive muito espaço para criar nada, né? O filme acabou não acrescentando nada de novo aliás, o quadrinho, a adaptação em quadrinho acabou não acrescentando muito ao universo e nem ao filme, né? Salvo uma ceninha ou outra, por exemplo, existe uma cena em que que eu desenhei, que não está no filme, que é a Capitã Phasma, né? Mas aí é um spoilerzinho e tal, ela se dando mal, né? Não vou falar o que acontece com ela, a galera tem que ler. Mas tem uma ceninha ali que não apareceu no cinema, né? Personagem que parecia tão boa, eu achei que foi mal aproveitada. Pois é, né, cara? Mas a gente nunca sabe se a coisa parou por ali, né? É verdade. Ainda pode ser bem aproveitada no futuro, né? Quadrinho, se você der uma olhada lá, você vai perceber que o fim que ela levou, ele acaba oferecendo uma saída para ela, né? Que também não foi mostrada nos quadrinhos. Como você começou a desenhar? Você foi de quadrinho desde pequeno, desde criança? Como foi o início? Olha, desde muito pequeno, cara, eu já nem me lembro mais se eu tinha 4, 5 ou 6 anos, enfim, foi antes de eu me alfabetizar, eu já desenhava, e sempre gostei muito de desenhar. Aí o que aconteceu, né, num certo momento, logo que eu aprendi, que eu me alfabetizei, eu tive a oportunidade, certa vez, de passar próximo a uma banca de jornal. Eu me lembro que eu estava indo para uma consulta, ou eu estava meio adoentado naquela situação, e eu fiz uma chantagem emocional com a minha mãe e pedi para ela, aquela vozinha de criança que a gente sabe que a mãe entende, né, cara? E eu pedi para ela comprar um gibi bem em frente à banca. E ela parou, pediu para eu escolher. Eu vi uma capa de uma revista do Aranha, publicada pela Rio Gráfica ainda. Então ela me comprou um gibi do Homem-Aranha, e quando eu cheguei em casa fui olhar aquilo e era uma coisa fantástica, me encheu os olhos e tal, o personagem me cativou e aí foi paixão à primeira vista. Então nesse momento, eu me lembro, foi o início da minha história com os quadrinhos, né? Agora, alguns anos mais tarde, eu quis me especializar, entender, não me especializar, eu fiquei curioso a respeito da produção de quadrinhos.
Então eu procurei alguns artistas aqui da região do ABC, onde eu moro, e na época existia uma cena aqui de fanzineiros e tal, ocorrendo, e eu entrei em contato com o pessoal e comecei a colaborar com quadrinhos e curioso, fui perguntando como se produzia, que tipo de material usava, qual o melhor tamanho para desenhar e tal. E o pessoal muito legal foi me dando uma orientação. Eu vou citar nomes, por exemplo, como o Moacir Torres, o Gilmar Machado Barbosa, também o Márcio Baraldi. Essa galera me acolheu e tal, e foram muito legais comigo e tal, e eu aprendi muito com eles nessa época. E você tinha que idade? Isso aí, pô, foi quando? Dos anos 90, eu devia ter uns 18 anos, por aí. Você começou com a Turma do Arrepio, é isso? Então, depois disso, na verdade, eu fiz Senai. Eu sou formado em ajustagem mecânica e ferramentaria. Eu fiz Senai com o único objetivo, que era de conseguir pagar a escola americana, Pan-Americana de Artes. Conseguir grana para bancar a escola Pan-Americana ou fazer um curso próximo aqui da minha região. E no final das contas eu me formei e eu não encontrei o curso, mas ao passar durante 3 anos eu continuei, mesmo fazendo o Senai, eu tentei me aprimorar no desenho da maneira que podia, né, olhando um livro aqui, estudando uma técnica ali e tal, e eu fui trabalhando isso. Quando eu terminei e fui procurar os cursos, eu percebi que na região não existiam cursos. Quando você fala a região, você é de onde? Isso é onde? Aqui em Santo André, no ABC, né? Santo André, São Caetano, Mauá. Eu morava em Mauá, na verdade. E não tinha, próximo da minha casa, não tinha nada assim que atendesse as minhas necessidades. Então, aí eu decidi ir até São Paulo e pedir estágios em editoras, né? E uma das editoras que não foi nem uma editora, foi um estúdio de animação do César Sandoval, Sketch Filmes era o nome. Ele produzia a Turma do Arrepio e também os Trapalhões. Turma do Arrepio acho que era para a editora Globo e os Trapalhões para a editora Abril. E eu mostrei meu portfólio para ele e falei que eu tinha interesse em aprender, se ele poderia me oferecer um estágio. Ele foi muito legal, estava comigo, e falou assim, ó, vem aqui, você vem trabalhar comigo da seguinte maneira: parte do dia eu te ensino, outra parte você vai me ajudar na produção de uma maneira remunerada, aí você consegue pagar a sua vinda para cá e tal. Foi muito bacana nesse sentido. Aprendi muito lá com eles também. Fiquei alguns meses trabalhando, fazendo estágio com ele, até que ele me passou a coordenação da revista, né, coordenação artística da revista. Que era um trabalho de tipo entrar em contato com os artistas, com os roteiristas, pegar roteiro, passar para os artistas e tal, conferir. Algumas vezes a gente fazia guia de cores, né, para ir para a gráfica em cima do material. Então fiquei algum tempo fazendo isso. Até que ele me deu a chance de desenhar a Turma do Arrepio, mas eu fiz pouca coisa para ele, porque na mesma época o Art Comics estava começando a oferecer trabalho de artistas brasileiros para os Estados Unidos. E o Franco de Rosa, que era um colunista do jornal, não sei se era Folha da Tarde, Jornal da Tarde, era um desses jornais. Ele tinha uma coluna de quadrinhos. Ele mencionou que o Art Comics estava procurando novos talentos, porque o mercado independente de quadrinhos americano ficou interessado em trabalhar com brasileiros, né? Nesse momento eles já estavam trabalhando com o Marcelo Campos, e eu não sei se era o Deodato ou o Otávio Cariello, era um desses, né? Então eu decidi ir lá fazer uma visita, né, e antes preparar umas amostras, ir para lá e levar o meu portfólio. Só que aconteceu o seguinte, né, quando eu decidi isso, eu tive que me afastar da Sketch por um problema. Eu tive uma cirurgia para fazer e eu fiquei afastado por acho que 15 dias. E assim que eu me recuperei, na verdade não, o que aconteceu foi o seguinte: durante esses 15 dias eu fiquei me recuperando em casa, mas treinando desenho, como se fosse um intensivão. Eu acordava cedão e estudava anatomia até o final do dia e tal.
porque eu sabia que para amostras de super-herói eu tinha que estar desenhando a anatomia muito bem, né? Então eu aproveitei esses 15 dias e estudei muito, né? Eu me lembro de ter estudado muito John Byrne, John Buscema e o Jim Lee também na época. E, enfim, eu mandei esse material para lá e aí eles gostaram, e o Elcio de Carvalho, que era um dos donos do Art Comics, ele falou para mim que eu acho que em menos de um mês ele estaria visitando uma convenções, eu acho que, se eu não me engano, San Diego, na Califórnia, né, a San Diego Comic Con. Ele falou: se você me trouxer umas amostras, eu mostro para as editoras independentes lá. Então eu peguei mais 15 dias e fiquei produzindo essa amostra, né, cara? Aí que eu me dei conta que eu estava fazendo alguma coisa errada. Na verdade, eu me dei conta quando eu recebi uma cartinha de aviso prévio, de abandono de emprego. Porque eu era registrado nesse momento na Sketch e eu estava completando quase um mês sem ir até lá, né, cara? E aí foi o que aconteceu. Eu acabei perdendo o emprego lá, né? Mas 3 meses depois o Elcio me ligou e dizendo que tinha conseguido uma revista para mim na editora Eclipse. O nome da revista era Blood is the Harvest, que era uma história de vampiros e tal. É uma minissérie em 4 partes. A primeira tinha sido produzida e por alguma razão o desenhista não pôde continuar e abriu esse espaço, né? Então eu fiz as 3 seguintes, né, dessa minissérie. A partir daí eu não parei mais, né, cara? Eu fui de editoras independentes e editoras independentes até que um certo momento amostras do meu trabalho foram chegar, e das minhas revistas foram chegar na DC, e a DC me ofereceu Liga da Justiça, uma história de Liga da Justiça para fazer. Então a DC Comics foi a primeira editora que você trabalhou no exterior? A primeira foi a Eclipse Comics, depois eu trabalhei para a Innovation, que era uma editora independente também, não existe mais, nem Eclipse, nem Innovation. Depois eu fui convidado pelo Neil Adams para desenhar a Miss Mystic lá na Continuity. Então também foi um outro período de muito aprendizado, porque eu mandava as páginas para o Neil Adams, e ele colocava um overlay por cima e corrigia os problemas, né, e me mandava de volta explicando onde eu tinha errado e pedindo uma correção e me explicando como fazer para evitar esses erros e tal. Ele me deu várias aulas nesse sentido, né, e foi muito bom. Depois disso, depois desse período fazendo Miss Mystic, então eu consegui um espaço na DC Comics. Depois da DC, Image. Desculpa? Você trabalhou na Image Comics também, né? Depois da DC eu fui chamado para desenhar uma história do universo 2099, do Homem-Aranha. Mas eu não me empolguei muito, porque meu sonho, né, como o Aranha foi primeiro personagem que eu tive contato, primeira revista que eu li na vida, e eu sempre tive um carinho especial pelo personagem, pelo universo, eu não me empolguei muito com o universo 2099, apesar de gostar das histórias e dos desenhos. Mas não... É claro, eu estava desenhando para a Marvel, mas era um tapa-buraco, era uma edição única e tal. Mas aí depois disso eles me passaram eu acho que foi Ravage, ou uma história de um Public Enemy, né? Eu acho que saiu na revista Ravage 2099. E na mesma época o Joe Bennett também desenhava para eles. Depois o que aconteceu foi que eu acho que foi caramba, agora me fugiu o nome da editora. A Valiant me chamou na época ela não chamava Valiant, ela tinha outro nome. A Valiant me chamou para desenhar o X-Men War, personagem deles, e depois o Ninjak. E então aí eu fui fazendo isso, né? Fui passando por essas editoras e tal, até um momento em que a Marvel me ofereceu um fill-in do Sensational Spider-Man número 7, que era desenhado pelo Dan Jurgens, se eu não me engano. E era uma edição única, né? E aí eu falei, essa eu vou dar o sangue, né? Vou fazer o meu melhor e tal.
E como resultado dessa revista, aconteceram duas coisas bem legais. Uma foi que o editor Ralph Macchio, o lendário editor Ralph Macchio, que não é o Karate Kid, ele me convidou para assumir a revista Sensational Spider-Man, a partir da edição 239. O que aconteceu foi que o Sal Buscema, irmão do John Buscema, ia deixar a revista, depois de 30 anos, acho, desenhando, e eles estavam procurando alguém para substituir. E eles me ofereceram como desenhista regular. Então eu acabei, nessa brincadeira, me tornando o primeiro brasileiro a desenhar regularmente uma revista do Homem-Aranha, né? O que era muito legal. Só que na mesma época, o Art Comics recebeu uma ligação do próprio Jim Lee, tinha visto a revista Sensational, a primeira, né, que eu fiz, e ele gostou muito e queria me oferecer o Gen 13, porque o Campbell ia sair da revista, né? E aí ele me passou, era uma edição única também. Quando eu terminei, ele disse que gostou bastante e que ia me passar as edições seguintes. Só que nesse momento eu já tinha aceitado a oferta do Homem-Aranha, né? Então eu fiquei numa dúvida tremenda, porque eu gostava muito do Gen 13, todo o universo da Image naquela época, né? Mas eu acabei seguindo o que o coração mandou e fiquei com um personagem que eu gostava muito e estava esperando anos para poder ter a oportunidade de desenhar, né? Acabei ficando no Homem-Aranha. Que é, minha opinião, o melhor personagem da Marvel, é o que eu mais gosto dele na Marvel. Também eu até hoje também. É que eu sou mais decenalta, né? Mas na Marvel, eu sempre falo, pra mim o único defeito do Homem-Aranha é não ser da DC Comics. É mesmo? Porque eu gosto muito do Homem-Aranha, sabe? Pra mim é o meu preferido. Entendi. Mas aí você chegou a fazer a Gen 13 depois, né? Não, eu fiz uma edição de Gen 13, Só aí uma uma ou duas, eu não me lembro agora. Sei que aí depois a gente até, eu lembro que estava até no estúdio e a gente estava, o que a gente vai fazer agora, né? E aí quem tinha mandado umas amostras lindas de quadrinhos era o Álvaro Rio. E aí eu falei pro Elcio, nossa, ele ia fazer muito bem essa revista e tal, né? Então o Elcio acabou indicando, né, o Al Rio, e ele acabou assumindo a revista depois dessa 14 que eu fiz, né? O Homem-Aranha você ficou quanto tempo? Homem-Aranha fiquei 2 anos e meio, eu não lembro quantas edições deu aí não, mas foi um bocado, cara. Legal. E na DC Comics você ainda trabalhou com o Jonah Rex, Lanterna Verde, né? Depois eu não sei a ordem exata, né? Depois do Aranha, eles me passaram para a linha X, né? A linha dos X-Men. E aí eu fiz o Nate Gray, fiz X-Men, fiz acho que alguma coisa de Uncanny. Só que aí nesse momento eu já estava meio cansado do ritmo, porque eu cheguei a desenhar 2, 3 revistas por mês, né? E eu tinha um sonho de montar uma escola de quadrinhos, então em 98... eu iniciei junto com o Klebs, Klebs Júnior, o Fábio Laguna e o Manny Clark. Nós 4 começamos a escola Impacto Quadrinhos, né? Então eu não estava conseguindo conciliar em 99 mais a escola e os desenhos, né? Então eu me afastei da Marvel, fiquei 3 anos afastado. Tal. Depois de 3 anos, eu estava vendo assim, tive a oportunidade de ir para algumas convenções em Nova York, e percebi que os editores haviam mudado dentro desses 3 anos e a galera já não estava lembrando mais, né, de mim. Eu me dei conta que eu estava jogando uma carreira fora, né? Então eu decidi voltar para os quadrinhos, né? Conversei com o pessoal da escola, me afastei e voltei para os quadrinhos. Mas aí já estava um pouco mais complicado, né? Porque os editores da Marvel já não eram os mesmos, os da DC também haviam mudado. E aí eu comecei fazendo um trabalho, eu lembro, um trabalho para um site erótico e tal. E aí as páginas ficaram muito bonitas e começou a chamar a atenção de uma galera, né? E então a Marvel me ofereceu algumas capas na época, eu lembro, aí depois a DC, eu não lembro a ordem agora, cara, mas eu lembro, eu sei que eu fui parar
eu fui fazer um trabalho para a CrossGen, que era uma editora independente que estava começando e estava assim levando muita gente para lá. Tipo, tava o Ron Mars trabalhando com eles, o Mark Waid, Chuck Dixon, tava o George Paris, o Bart Sears, Jackson Geist, né, o Butch Geist, enfim, uma galera desenhando com eles. Eles me ofereceram um fill-in, um tapa-buraco, era uma edição de Sojourner, eu acho. Eu fiz para eles, eles gostaram, e aí eu fiquei trabalhando com ele, para eles um tempo, né? Depois a editora veio a falir, e aí eu fui convidado pelo roteirista, o Ron Mars, para desenhar um arco de Green Lantern com ele lá para DC Comics. Depois disso, ele me ofereceu, o próprio Ron perguntou se eu não tinha interesse em tentar oferecer um projeto pessoal, um projeto nosso, em parceria com ele e tal, para alguma editora independente. E eu falei que tinha interesse, então ele me mandou 2 roteiros, duas ideias, né? E uma era sobre uma cidade autônoma num futuro... era uma ficção científica. E a outra era sobre um samurai no Japão feudal que teve a namorada, né, a prometida dele sequestrada, e ele ia rodar o mundo, né, rodar o mundo todo atrás para tentar trazer de volta a amada, né. Eu achei essa segunda uma ótima oportunidade de aprender, né, porque era um trabalho histórico e eu tinha que fazer muita pesquisa. E acabou que a gente fechou em oferecer alguma coisa nesse sentido. Então eu peguei e preparei umas páginas, umas pin-ups e tal, e a gente ofereceu para a primeira editora que a gente ofereceu foi a Dark Horse. Esse aí que você está falando é o Samurai o Céu e a Terra, né? A Dark Horse gostou tanto do negócio que já quis fechar um contrato já com a gente logo de cara, né? Então assim que eu terminei o Lanterna Verde, eu já fui pro Samurai, né? Trabalhei com contrato de exclusividade com eles, fazendo as 5 edições. Depois disso, o que aconteceu? A Marvel me procurou para me oferecer um contrato de exclusividade, e a DC me procurou para oferecer um trabalho, uma ideia nova, que era do Jimmy Palmiotti, do Justin Gray, que era um faroeste, né, que eles estavam tentando trazer o Jonah Hex de volta. O personagem estava meio largado, abandonado na editora, eles queriam contar histórias novas, tal, né? Quando eu li, eu achei muito inspirado nos faroestes italianos, né, nos faroestes spaghetti, né? E eu tenho uma paixão desde moleque por faroeste. Eu falei, não, eu vou ter que desenhar isso, né, cara? Só que eu tinha fechado com a Dark Horse para a continuação do Samurai, para mais 5 edições. Aí eu pedi uma licença para o meu editor. Eu falei, apareceu um projeto dentro da DC, eu sei que eu tenho um contrato com vocês, mas eu quero uma licença para poder fazer pelo menos algumas edições, né? E aí a gente chegou no número, tá? Eles me liberaram para fazer 6 edições. Aí eu falei para a DC, e para o editor da DC, não lembro se era o Peter Tomás, não, era o... Ai, caramba. Era o Steven Walker. Ele me ofereceu a edição. Eu falei, olha, a revista, né? Eu falei, eu posso ficar por 6 edições, né, cara? Ele falou, bom, não tem como você ficar por mais. Eu falei, não, cara, é que eles me liberaram para fazer isso, porque eu quero muito fazer. E a gente fechou nisso, né? E aí acabou sendo interessante porque eles arrumaram uma saída, né? Depois que eu terminei a 6ª edição, eles começaram a chamar artistas para fazer arcos separados. Então ela nunca continuou com um cara só. Era sempre arcos de 5, 6 edições, né? Então a gente meio sem querer criou uma tendência para a revista, né? E, nossa, foi muito legal, cara, porque ela acabou tendo críticas muito boas, né? Eu não sei números de venda como foi, mas foi um sucesso de crítica, né? Tanto o Samurai quanto o Jonah Hex. E para mim, até hoje, é considerado o meu melhor trabalho, né? Tanto, essas 2 revistas, eu acho que elas são melhor do que do meu trabalho feito até hoje. Então.
E novamente, então, depois que eu terminei o Jonah Rex, novamente voltei para o Samurai, então, né? E voltei a trabalhar nas histórias do Shiro e da Yoshiko. Então a gente deu continuidade e fizemos então mais um arco de 5 edições, né? Ele está programado, né? Ele foi planejado para ter quatro arcos, né? E nós conseguimos desenhar, produzir 2 até agora. Depois que eu terminei o Samurai 2, a Marvel voltou a me fazer uma oferta de contrato de exclusividade. A essa altura eu já tinha dito não para eles algumas vezes, né? E eu conversei com o Ron, falou, não vou ter como dizer não novamente, porque quem me convidou foi o Ed Brubaker, e para desenhar o Capitão América, cara. Então acabou que ele aceitou de boa e falou, nossa, é uma oportunidade única, vai lá e faz, né, cara? E isso foi em 2008 e desde então eu estou contratado com a Marvel, né? Já sou contratado exclusivo dela, já renovei 2 vezes, se eu não me engano, 2, 3 vezes. E nesse intervalo eu desenhei então o Capitão América, desenhei o Homem de Ferro e aí depois recentemente me passaram o Hércules. O Hércules a gente estava indo muito bem, a revista estava bem legal, recebendo críticas legais também. Mas quando eu cheguei na 5ª edição de Hércules, aí eles me ofereceram então a adaptação do filme do Star Wars, né? Que eu terminei recentemente. Tá? Eu queria te perguntar também, é uma curiosidade, assim, como é feito capas, né? Qual que é o esquema para fazer capas? É um storyboard? O que significa o termo penciler? Sim, o termo penciler é o desenhista que faz o lápis. Esse é o penciler. O inker é a pessoa que passa a tinta por cima do lápis, entendeu? E no processo seria da algo capa? algo como o fazedor de lápis, o lapiseiro aqui. Não temos uma substituição para essa palavra. A gente traduz como desenhista mesmo, né? E o inker como arte finalista. E o processo de fazer capa, você fez muita capa já também, né? Já fiz menos do que eu gostaria de ter feito. Eu não me julgo um bom capista, não. Acho que por isso não me convidam tanto. Eu gosto mais Na verdade, eu me dou melhor com a arte sequencial, né? Mas a capa ela tem que chamar a atenção, encher os olhos do leitor e convidá-lo a ler a história, né? Nem sempre elas cumprem o papel, eu acho. Hoje em dia as capas são uma coisa muito vazia, né? Antigamente, se você olhar as primeiras histórias em quadrinhos, assim, de super-heróis, e principalmente se você olhar antes os pulps, você vai ver que dentro de uma única ilustração você encontra a passagem de tempo ali, no sentido de que você tem uma situação, você consegue perceber que algo aconteceu e tem indicações de que algo mais vai acontecer, tudo em uma imagem só. E os quadrinhos meio que abandonaram esse tipo de recurso, né? Hoje as capas são muito posadas, principalmente depois da Image, né? Os heróis estão pulando na direção da capa o tempo inteiro, isso se repete de várias maneiras, né? Ou eles estão posados, fazendo uma pose qualquer e tal, ou é um close muito, muito grande e tal. De uma certa forma isso me incomoda um pouco, né? Eu gosto mais das capas mais pensadas e tal. Anos 90, né? Anos 90 criaram umas tendências muito estranhas nos HQs. Muito estranho. Antes disso você vai se lembrar que eram bem diferentes. E muitas vezes elas indicavam o que estava acontecendo ali, né? Davam uns ganchos assim, algo que atiçava a curiosidade do leitor, né? E hoje nem sempre você encontra esse tipo de coisa, né? Tanto que as capas assim muitas vezes não tem ligação nenhuma com a história e tal, né? Anos 90 é aquela época onde que resolveram que todos os heróis tinham que ter trabuco, né? A década dos trabucos, né? As caretas, né? Todo mundo tinha que gritar e fazer aquelas garras, assim, pular na cara do leitor, né?
É, A gente brincava, eu e o Marcelo Campos, a gente brincava que o herói, quando ia na padaria, ele esticava a mão assim, né? E abria a boca e falava, me dá um pingado! Era um negócio assim, né? É, e também tinha muito negócio de pochete, cinto, né? Tinha. Pochete estava na moda, né? Mas nos heróis, tipo, O Ciclope dos anos 90. Lembra do Cable e do Deadpool, personagem do Rob Liefeld. Eles tinham pochete em tudo, né? No tornozelo, na coxa, no pescoço, né, cara? Tem algum personagem, pode ser Marvel, DC, que você nunca desenhou, mas gostaria de desenhar? Sim, cara, tem o Demolidor. Eu nunca desenhei o Demolidor, eu tenho uma vontade tremenda, porque junto com a Aranha, acho que é um dos personagens mais humanos Sim, eu gosto muito do Demolidor. Não só da Marvel, mas como dos quadrinhos americanos e tal. E eu nunca tive a chance. Eu tenho, na verdade, um projeto com o Ron. Nós chegamos a oferecer para a Marvel uma época, mas existiam outros planos para mim, aí não deu continuidade, a gente engavetou. Mas qualquer dia a gente vai voltar com ele, que é uma história bem classicona, assim, ela é bem legal. Demolidor, você chegou a ver a série da Netflix? Ainda não assisti, cara. Assistiu. Eu estou adquirindo a assinatura de Netflix, porque eu sei que a partir do momento que eu fizer uma assinatura, eu vou perder meus prazos. Verdade, Netflix é um problema, né? Mas das séries de super-herói assim pra TV, eu acho que é uma das melhores que já foi feita. Inclusive dentro da Netflix. Todo mundo diz isso, inclusive quem é leigo de super-herói, tá? Já viu opinião de pessoas que não leem quadrinhos e falando, olha, é uma série fantástica, você tem que assistir. Sim. Isso é muito legal, né? O alcance que a série conseguiu é muito... Fantástico. Uma coisa que eu reparei que hoje em dia é que... Hoje em dia os quadrinhos estão se inspirando muito no cinema, né? Antes, por exemplo... O que eu quero dizer assim, tipo assim, o desenho nos quadrinhos, ele tá procurando copiar o cinema, usar as mesmas feições dos atores, né? Inverteu, né? Que antes era o cinema que vinha do quadrinho. Hoje é uma mídia está influenciando a outra, né? Tanto a Marvel usa muito isso, você vê que eles criam uma série de uniformes para os filmes e de repente aquilo vai parar lá nos quadrinhos, né? Um exemplo muito icônico disso é a transformação do Nick Fury, né? Sim. Que ganhou as feições do Samuel L. Jackson. Aliás, o Samuel L. Jackson foi convidado em função do quadrinho e depois ele se tornou no quadrinho o oficial Nick Fury por conta do sucesso no filme e tal, né, cara? Então você vê que uma mídia anda interferindo bastante na outra. A própria formação dos Vingadores, né? O Hulk não estava nos Vingadores há anos, né? Voltou para os Vingadores por causa do filme, né? Eu digo, no HQ. E tá lá, firme e forte. E depois da fala E depois daquela fala do Tony Stark que nós temos o Hulk, é mais ainda, né? Mas, assim, ele influencia até do ponto de vista da narrativa, né? Da narrativa gráfica. Você vê que depois dos filmes, o quadrinho começou a usar muito o formato. Eu mesmo sou apaixonado pelo formato de quadrinhos widescreen, né? Quando eu desenhei o Jonah Rex, uma das coisas que eu meio que coloquei na revista desde a número 1 é que ela tivesse 5 a 6 tirinhas bem fininhas, imitando o formato de tela, para poder parecer mesmo um western, né, de um filme para cinema mesmo. E acabou que virou uma tendência, né, porque a gente sempre acabava inserindo um subtítulo dentro da história numa tirinha preta, né, como se fosse um título da tela do cinema e tal. E acabou que isso virou uma característica da revista e ficou... Os outros desenhistas deram continuidade também, isso eu achei muito legal. Você falou durante a entrevista aí, você falou que sempre teve o sonho de ensinar quadrinho, né? E você chegou a... Tem uma escola de quadrinho, é isso? Sim, eu junto com o Cleves Júnior e com o Manny Clark e o Fábio Laguna, nós fundamos a Impacto Quadrinhos. Ela até poucos anos atrás ela estava ainda com esse nome e hoje mudou para Instituto dos Quadrinhos.
Hoje o responsável pela editora é o Klebs Júnior. Mas eu dei aula, cara, durante um tempinho aí para uma galera talentosa, inclusive boa parte dos meus alunos hoje são profissionais de quadrinhos, alguns de quadrinhos, outros estão trabalhando com cinema, outros com artes plásticas. Legal isso. É muito legal. E eles assim, são muito carinhosos comigo e agradecem todo momento pelas dicas que a gente passou lá. Mas na verdade, o que acontecia era uma troca de informação, entendeu? Eu tinha algumas teorias que eu acreditava, outras que eu queria passar adiante porque eu achava que elas eram bem válidas, assim, bem importantes, e outras coisas eram teorias que eu tinha tal, e que acabava que a gente discutia, ia meio que lapidando umas coisas. Então era uma grande troca de informações, muito sadia, né? E o mercado brasileiro? Você tem algum projeto atualmente aqui? O que você acha do atual mercado brasileiro de quadrinhos? Olha, eu tenho alguns projetos com alguns amigos, escritores e tal, e eu acho que o mercado tem um grande potencial, né? O mercado de independente está crescendo muito, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos e tal. E hoje em dia a gente tem as plataformas digitais, né? Que você pode publicar o seu quadrinho, facilitou muito. E os financiamentos coletivos também, né? Além do que a forma de promover o seu quadrinho ficou muito mais fácil e barato hoje, né? Através das redes sociais, tá? Inclusive é muito comum você ver artistas que fazem um nome através das redes sociais e depois disso eles vão para os quadrinhos, né? Então está um momento muito bacana, muito propício para fazer. Então eu tenho conversado com o pessoal e a gente está discutindo alguns projetos e tal. O que eu preciso fazer apenas é acertar a minha agenda e tal, e decidir pela continuidade como exclusivo da Marvel ou não. Se eu, no futuro próximo, assim que o meu contrato expirar, eu vou decidir se eu continuo trabalhando para a Marvel ou se eu vou investir nos meus projetos, né? Mas desde já eu tenho falado com o pessoal legal mesmo, e posso citar até que eu tenho um projeto com o Felipe Canho, tenho um projeto com o Daniel Esteves, tem uma outra galera aí que eu não vou citar porque a gente ainda está muito no começo da conversa e tal. Para encerrar, né, eu queria perguntar aí, você vai estar presente esse ano na CCXP, né? Sim, vou estar lá, vou estar dividindo uma mesa com o Will Conrad. Legal. E o que você acha de participar de eventos no Brasil, né? O que você acha no caminho que está tomando esses eventos no Brasil? Porque é uma coisa meio nova, né? É uma coisa bem nova, mas eu achei assim que o Brasil estava precisando de um evento grande, né? Uma coisa que lembrasse as Comic Cons americanas e tal, né? E não só um evento de quadrinhos, né? Um evento de cultura pop. E o que a CCXP fez foi exatamente trazer esse formato americano de celebração à cultura pop e em uma escala absurda e tal, né? Como acontece em San Diego e em Nova York. E deu super certo, né, cara? E é claro que antes disso a gente tem que ser justo. A gente já tinha a FIC e tal, tradicional, em Belo Horizonte e tal, que é um evento mais voltado para quadrinhos e tal, com uma enorme visitação e muito bom para a galera também, em termos de vendas e tal, para a galera independente. Então eu acho legal demais essas iniciativas, né? A gente tem em São Paulo também, a gente não pode esquecer a Fast Comics, né? Que também está trazendo artistas, está montando uma espécie de Artist Alley lá também, e isso tudo ajuda muito o artista a ter contato com o seu público e tal, né? Então eu estou bem confiante, né? Eu tive na primeira edição da CCXP,
No ano passado eu não pude ir por questões de prazo e tal. Até tinha comprado ingresso para ir e tal, e com a família, e acabou que eu não fui, né? E agora esse ano eu conversei com o Will Conrad, a gente, vamos dividir uma mesa lá para a gente estar presente também junto com o pessoal, e vamos. E aí a gente tá com a mesa, se eu não me engano, é H36. Deixa eu confirmar aqui. Você vai estar lá uns 4 dias? Eu vou estar lá na sexta, no sábado, não, na quinta, na sexta e no sábado. Mesa H36, no Artists Alley. Opa, no domingo eu não poderei, no domingo eu tenho um compromisso não inadiável, né? Vai ter uma formaturinha do meu filho e eu não, no mesmo dia, exato dia, eu não vou. A gente se vê lá então, porque eu devo estar lá também, nos 2 primeiros dias, quinta e sexta. Você vai estar por lá? A gente vai fazer a cobertura também. Legal, a gente se vê por lá então. Então, para encerrar, eu queria agradecer a entrevista, o tempo disponibilizado, e deixar aí a palavra em aberto para você fazer um jabá, fazer uma última consideração, o que você quiser falar aí. A palavra é sua. Legal, eu agradeço o espaço mais uma vez, Jorge, e queria dar um recado pro pessoal, quem tiver interesse em ver mais dos meus trabalhos, procura Luke Rosart no Instagram. Tenho um Instagram lá repleto de imagens antigas, coisas novas e tal, tem até alguns vídeos, né? Fica de olho que agora o Instagram tem um Snapchat, de vez em quando eu coloco parte da produção aqui quando eu estou fazendo, quando não é digital tal, eu faço na raça aqui no papel, e eu acabo fazendo por trás, cenas de bastidores, assim, né? E acaba sendo legal para quem gosta de desenhar também, porque é sempre bom ver o artista trabalhando e tal. Também tem um canal no YouTube que está meio parado, porque eu estou trabalhando em um conteúdo novo, e enquanto eu fiz do Star Wars, fiquei impossibilitado de dar continuidade por questões de prazo, mas o canal é do YouTube, né, Luke Ross Arts, com S no final, né, Arts. Não, sem o E, né, ARTS. LUKEROSSARTS, Luke Ross Arts. E lá é interessante para quem gosta de desenhar, né? E tá no início, tá? A minha ideia é montar um canal respondendo as dicas que chegam para mim através das redes sociais, tipo Facebook e tal, e Instagram. São perguntas que o pessoal me faz por mensagem direta e tal. Eu achei que é melhor responder em um canal, em vídeo, porque as perguntas às vezes são recorrentes e é muito mais, como eu sou muito ocupado e não dá para ficar respondendo um a um, eu achei que essa ideia de fazer um vídeo acaba respondendo várias pessoas ao mesmo tempo, né? Então eu vou dar continuidade com isso, até quem tiver alguma dúvida, quiser mandar para mim, pode ser através desses canais, ou até mesmo através da minha fanpage no Facebook, que também é Luke Ross Arts, né? E, enfim, quem puder se inscrever no canal e acompanhar, dar sugestões e tal, é super bem-vindo. Quem tiver amigos que gostam de desenhar também, dá a dica pro pessoal, que eu vou começar a postar um pouco mais. E é isso aí, aguardem aí que logo em breve eu vou poder falar um pouco mais sobre o meu projeto. Beleza, Luke Ross, valeu, muito obrigado. Obrigado, viu, Jorge? E esse foi o Papo Reto com o Luke Ross. Valeu, pessoal, abraço! Pelo nerdtrip.com. Gostou? Não deixe de se inscrever nos canais e nos acompanhe pelas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Até a próxima e tchau.